Comecemos pelos números, como de costume. O relatório da situação de hoje, reportado ao dia 17 de abril, às 24 horas, mostra que temos mais 91 casos recuperados, temos 610 casos recuperados à data, o que é um número encorajador. Temos, contudo, um número total de casos confirmados que cresceu em 663 casos, ou seja, 3,5%. Isto significa que temos ainda um total de casos não confirmados de 137.860 e um número de casos que aguardam resultado laboratorial de 5.166, que são as três parcelas que compõem o total de casos suspeitos desde 1 de janeiro de 2020 e que era, à data de 24 horas, 17 de abril, de 162.711. Quanto a falecimentos, nas últimas 24 horas ocorreram mais 30 óbitos, o que significa que temos, à data, 687 óbitos, 18 deles dos 30 ocorridos adicionalmente nas últimas 24 horas foram de pessoas com mais de 80 anos. A nossa taxa de letalidade está então agora nos 13,5% e a taxa de letalidade das pessoas com mais de 70 anos nos 12,5%. Quanto ao estado dos nossos casos confirmados, temos neste momento 87% dos casos confirmados em domicílio, temos 5,1% em enfermaria e 1,2% em unidade de cuidados intensivos. Isto significa que temos hoje menos 37 pessoas em enfermaria do que ontem e mais 6 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos. Feita a análise do relatório de situação, recordo, em termos epidemiológicos, que no período entre 21 de fevereiro e 16 de março, o número médio de casos secundários resultantes de um caso infectado foi de 2,08. Portanto, um caso infectado teve o risco de gerar, em média, 2,08 outros casos. Com a introdução das medidas de contenção, verificou-se uma redução do risco de transmissibilidade, que se situa agora, face à média dos últimos 5 dias, em 0,91. Ou seja, cada caso confirmado gerou em média, face aos dados dos últimos 5 dias, menos de um caso de transmissão. Recordo que estes são os dados disponíveis à data e que eles continuam a permitir estimar que o máximo da incidência tenha ficado no passado entre os dias 23 e 25 de março. Repito que estes são números que nos encorajam, mas são também resultados que nos responsabilizam e que nos responsabilizam a todos. E gostava a este propósito, antes de me colocar à vossa disposição, designadamente para fornecer números habituais sobre testes, equipamentos, números da linha de saúde 24 e do Trace Covid, de deixar aqui 2 notas específicas quanto à responsabilidade de todos. Por um lado, a responsabilidade de todos ao nível do comportamento individual. Até ao final de abril continuam a esperar-nos dias muito exigentes, de disciplina de gestos e de comportamentos, o evitar de sair de casa a não ser para trabalhar e para pequenos atos essenciais, o distanciamento social, a lavagem das mãos, a etiqueta respiratória, o uso da máscara nos casos recomendados, são regras que se mantêm. O planeamento de como e quando devemos proteger a nossa comunidade nas fases seguintes está a ser preparado com ponderação. Quanto ao outro aspecto que se mantém como uma enorme responsabilidade, ele refere-se ao Serviço Nacional de Saúde, no qual temos um novo desafio pela frente. Um agradecimento especial a todos os profissionais de saúde,
também àqueles que expressaram a sua solidariedade para com os profissionais de saúde, através de gestos diversos reforçados nas últimas horas, mas transmitir também com muita clareza que os desafios que se colocam ao Serviço Nacional de Saúde estão longe de estar ultrapassados e os dias de intenso trabalho também o estão. Recordo que no dia 16 de abril consideramos que a situação epidemiológica ao nível do país e ao nível mundial e a necessidade de afetar recursos humanos e materiais, especificamente à prestação de cuidados de Covid, deveria fazer ponderar aquilo que eram atos de saúde não urgentes, emergentes e não prioritários e optámos por proceder à sua suspensão, exceto em determinados casos. Suspendemos a atividade assistencial não urgente, que pela sua natureza ou prioridade clínica não implicasse risco de vida para os utentes, que não implicasse uma limitação do prognóstico ou uma limitação da evolução. Pedimos que os utentes estivessem nos serviços de saúde apenas o tempo estritamente necessário ao seu tratamento. Suspendemos as intervenções cirúrgicas eletivas ou programadas, exceto, uma vez mais, as consideradas prioritárias e muito prioritárias, e encaminhamos os utentes triados com as cores verde, azul ou branca dos serviços de urgência para os cuidados de saúde primários. Em resultado desta necessidade de equilíbrio, a quebra de atividade assistencial programada foi muito significativa face ao final do mês de março. Vale a pena dizer com clareza que a março as consultas médicas de cuidados de saúde primários tinham sofrido uma redução de 3,9%, qualquer coisa como 300 mil consultas de quebra de cuidados de saúde primários médicas, consultas médicas. As consultas hospitalares tinham tido uma redução de 5,7%, qualquer coisa como 180 mil menos consultas hospitalares. As cirurgias, uma redução de 5,3%, qualquer coisa como cerca de menos 9 mil cirurgias, e as próprias urgências, os episódios de urgência, a procura de serviços de urgência hospitalar, tinha tido uma queda de 11,5%, para além daquilo que foi uma redução da ativação de serviços do Instituto Nacional de Emergência Médica, que também registra uma redução média diária de 300 acionamentos. Está na altura de invertermos esta lógica de que precisávamos de o mais possível responder aos casos urgentes e emergentes e de suspender atividade programada. Já falámos disso e aquilo que neste momento está decidido é que o despacho de 16 de abril vai ser suspenso no decurso da próxima semana, depois de uma articulação que está a ser encetada com as administrações regionais de saúde e, através das administrações regionais de saúde, com os agrupamentos de centros de saúde e com os estabelecimentos hospitalares. Como em todos os casos, também da forma como trabalhamos ao longo das últimas 8 semanas, aprendemos lições que são positivas e que são para manter, e elas resultam, sobretudo, da necessidade de manter o incentivo à realização de atividade assistencial não presencial, nomeadamente para renovação de receituário, atendimento por profissional de saúde por meios de comunicação alternativos, utilização de respostas de telesaúde e encaminhamento de situações triadas como verdes, azuis e brancas ao nível dos serviços de urgência hospitalares para os cuidados de saúde primários. Portanto, o que iremos fazer nos próximos dias é um reagendamento da atividade assistencial não realizada, garantindo que começamos por dar prioridade aos casos que têm indicação clínica para tal, uma avaliação que vai ter de ser feita em articulação com os prestadores de serviços de saúde. Portanto, uma vez mais, um enorme desafio para o Serviço Nacional de Saúde, que, como sempre, através dos seus profissionais, estará cá para responder. Uma mensagem muito clara para dizer que estamos a tomar todos os cuidados e a implementar todas as medidas para que não haja qualquer risco
para os doentes não Covid que precisam de utilizar o Serviço Nacional de Saúde. Não há necessidade, mesmo hoje, de os utentes terem qualquer receio de utilizar o Serviço Nacional de Saúde. O que vamos continuar a fazer é privilegiar o atendimento telefónico, privilegiar que a duração de permanência dos utentes no Serviço Nacional de Saúde se reduz ao mínimo estritamente necessário para a prestação de cuidados e garantir que a atividade assistencial que foi adiada é realizada no mais curto prazo possível. Por último, é importante perceber que erradicar a Covid-19 não parece possível no curto e médio prazo. Com o esforço de todos, está a ser possível trazer o número de novos casos para níveis aos quais o sistema de saúde tem conseguido responder, mas os riscos de recrudescimento da doença mantêm-se e temos de estar preparados para eles. Temos de estar preparados para a possibilidade de alternar períodos de maior contenção de movimentos com períodos de maior alívio. Não porque nos enganamos na estratégia, não porque os portugueses estejam a fazer algo de errado, mas porque, à luz do conhecimento disponível, essa alternância, essa adaptação constante de comportamentos poderá ser mesmo o melhor caminho possível para todos. Muito obrigada, colocamos-nos à disposição para questões. Eu ontem fiquei de dar uns esclarecimentos sobre a mortalidade e é isso que vou fazer. Vou começar por dizer que em Portugal, a mortalidade por Covid é considerada como o evento terminal. Portanto, vou-vos dar um exemplo. Alguém que esteja muito mal com uma doença neoplásica, mesmo que venha a falecer provavelmente dessa doença, se estiver infectada por Covid, nós contamos a infecção por Covid. Portanto, nós em Portugal não estamos a contar a causa básica da morte, mas o evento terminal. E, portanto, o número de óbitos corresponde ao número de infectados conhecidos à data da morte. Depois, tem havido um crescimento, todos têm verificado isso, mas desde o início de abril, esse crescimento do número de óbitos diário é um crescimento estável. Portanto, não se verifica aqui nenhuma tendência de maior mortalidade. Depois, a média de idades, que é uma coisa que também, enfim, nos preocupa, no país inteiro é de 81,4 anos, é a média. O óbito mais novo ocorreu numa pessoa com 40 anos e o óbito mais velho numa pessoa com 102 anos, mas esta média é superior na região centro. Portanto, na região centro do país, a média de idades por Covid é 83,5. Depois, a maior parte destes óbitos ocorre em hospital e não se verifica uma diferença entre sexos. Portanto, conforme os dias, a última vez que fizemos este apuramento, tinham morrido 51% dos óbitos eram em mulheres, 49% em homens, mas é mais ou menos igual a tendência. Também, como já tínhamos dito anteriormente, muitas destas pessoas, além da idade, cerca de 40% ou mais por cento, têm várias patologias, nomeadamente 3, 4 ou até mais, sendo as patologias mais frequentes as cardiocérebrovasculares, depois obviamente as respiratórias, as renais, as oncológicas, mas dito isto, não é uma fatalidade ser idoso, ter doenças e morrer de Covid. Portanto, mesmo entre os idosos a taxa de letalidade é relativamente baixa e, portanto, temos que ter aqui este aspecto em consideração. Não é uma fatalidade ser idoso, não é uma fatalidade ter doenças. Pode, de facto, acontecer um óbito, mas não é obrigatório. E, portanto, este é o padrão dos óbitos em Portugal por Covid, que não difere muito do que está descrito também na literatura.
Bom dia, Sra. Ministra, bom dia, Sra. Diretora-Geral, sou a Soraya Ramos, da RTP. Gostava de vos perguntar, ontem o diretor da Santa Casa de Misericórdia de Alverca relatava à RTP um ambiente de exaustão, de pânico no lar, que tem 58 casos entre idosos e funcionários. Com este exemplo, ponderam testar todos os outros lares à semelhança do que foi anunciado para o norte do país? Se sim, quantas pessoas abrangerá e se há recursos para isso? E ainda, se me permitem, o Sr. Primeiro-Ministro revelou a intenção de anunciar o calendário e o programa de desconfinamento progressivo no Conselho de Ministros a 30 de abril. Foi um conselho das autoridades de saúde, considerando a evolução da doença, é seguro este anúncio para 30 de abril? Obrigada. Muito obrigada, Soraya, pelas questões. Duas questões, duas respostas. Relativamente à questão dos estabelecimentos residenciais para idosos, dos lares, a Alverca é uma situação que, tanto quanto acabámos de acompanhar também com o Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, estará neste momento a ser acompanhada muito de perto e, apesar de todas as dificuldades, em fase de controlo. Aquilo que foi o acordo, a combinação, a definição de estratégia entre saúde, defesa nacional, administração interna e solidariedade e segurança social consta de um despacho conjunto que encerra um conjunto de procedimentos que devem ser tidos em consideração quando são identificados casos suspeitos ou casos confirmados em estruturas residenciais para idosos ou em unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. Adicionalmente, de facto, nos últimos dias, optámos por intensificar a estratégia e, concretamente, por tomar todos em mãos o desafio de testar todos os profissionais que trabalham em unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados ou em estruturas residenciais para idosos. Ao nível do país, as regiões são distintas e aquilo que temos como realidade epidemiológica também é distinta. E, portanto, sabendo que os recursos têm os limites que têm, optámos por começar os nossos esforços pela Administração Regional de Saúde do Norte, com a qual foi estabelecido um calendário que envolve o esforço de muitos atores, desde as instituições de ensino superior até às autarquias, passando pela Proteção Civil, pelos Centros Distritais de Segurança Social, mas que, no fundo, para aquilo que se refere ao setor da saúde, se traduzem no seguinte: esperamos até ao final da primeira semana de maio, como foi ontem referido pelo Sr. Secretário de Estado, que acompanha o plano de emergência ao nível regional, esperamos até ao final da primeira semana de maio ter concluído os testes de diagnóstico a todos os profissionais que trabalham nessas estruturas. Estamos a falar de um universo que ultrapassa 20 mil indivíduos e que depois irão ser acompanhados também por apoio ao nível dos agrupamentos de centros de saúde, em medidas de manutenção e de educação para a utilização adequada de equipamentos de proteção individual, higienização, todas as outras medidas complementares, porque, como sabemos, realizar o teste só nos diz como é que a pessoa está naquele momento. Por outro lado, também optámos por depois continuar esse plano na Administração Regional de Saúde do Centro. É uma região que tem muitos lares de idosos e que tem uma população particularmente afetada pela Covid-19 também, em termos de estruturas residenciais para idosos, e estivemos também já a articular essa intervenção na Administração Regional de Saúde do Centro, embora ainda não tenhamos um calendário fechado. Depois vamos fazer o mesmo, como é evidente, nas demais regiões. O que é que lhes posso dizer em termos genéricos? Que estas estruturas residenciais para idosos têm neste momento uma população de utentes que rondará os quase 100 mil indivíduos utentes
e que rondará os 60 mil profissionais. E, portanto, é um universo muito significativo, que é um universo que não é sobreponível às estruturas, às unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, sobre as quais já falámos, onde temos neste momento uma situação que é mais limitada, até porque temos muito menos unidades. Recordo que em 389 unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados temos 22 com utentes Covid positivos e, portanto, é uma situação mais controlada. Este é o processo de trabalho que está desenhado com a Sra. Diretora-Geral de Saúde, com a Direção-Geral da Saúde, com as Administrações Regionais de Saúde. Depois, relativamente à estratégia de descongelamento e às medidas que vamos adotar para o futuro. Como vos disse, elas exigem, sobretudo, muita ponderação, um grande equilíbrio entre aquilo que é o risco associado a um recrudescimento, o controle de um risco associado a um recrudescimento da doença, que tem de ser equilibrado com a retoma de uma normalidade da nossa vida em conjunto, para efeitos de funcionamento social nos seus diversos aspectos e, portanto, o que vamos fazer é, nos próximos dias, continuar a fazer uma reflexão aturada sobre estes aspectos, equilibrando sempre aquilo que seja a adoção de novos eventuais comportamentos com medidas adicionais de controle de riscos. Senhora Diretora-Geral. É exatamente o que a Senhora Ministra disse, portanto, vai ser um processo de equilíbrio entre voltar a fazer, dentro do possível e de forma faseada, uma vida normal com algumas mudanças e algumas restrições. Será assim nos próximos meses, se calhar no próximo ano, até haver uma vacina ou até haver imunidade na população, e teremos que ir aferindo as medidas que permitam o equilíbrio entre conter a doença e voltarmos a fazer uma vida de relação, uma vida social e uma vida laboral tão normal quanto possível. E, portanto, estes afinamentos vão ser feitos constantemente entre os vários setores da sociedade, o Ministério da Saúde e, obviamente, os académicos. A informação que nos vão fornecendo é muito importante, quer para tomar as medidas, quer para depois ver qual foi o efeito dessas medidas, porque se nós formos capazes de ver o efeito das medidas que foram impostas nestes períodos de confinamento, também teremos que ver qual vai ser o efeito de quando essas medidas forem levantadas. E, portanto, esta é uma grande aposta, que é melhorar a vigilância epidemiológica, que nos permita perceber se os ajustamentos estão a ser bem feitos ou não, porque, como disse a Senhora Ministra, nós temos que continuar a tentar manter a curva epidémica em valores que o sistema de saúde consiga acomodar para minimizar os danos na população e voltando depois também à vida não Covid. Agora também estamos na altura em que temos que retomar a atividade normal e vamos trabalhar todos juntos neste equilíbrio. Boa tarde, Pedro Ramos Bichardo, da CMTV, também em representação da SIC e da TVI. Começar pelo facto de existir uma acumulação de corpos e do mesmo estar a obrigar a colocar câmaras frigoríficas em Lisboa e na Amadora, se há conhecimento por parte das autoridades de saúde e, além destas medidas, também derivado aos atrasos nas entregas dos corpos relacionados com a Covid-19, se já há outras medidas em cima da mesa que estão a ser discutidas. Questionava ainda, e porque a Diretora-Geral de Saúde falou da questão da maior parte dos óbitos ocorrer em ambiente hospitalar, se há percentagens ou números exatos daquelas que ocorrem em ambiente hospitalar, de cuidados intensivos e enfermaria, e também em ambiente de lares ou domicílio. E muito rapidamente também, temos até agora 610 recuperados, já ouvimos falar em inúmeros tipos de tratamento. Aquilo que eu pergunto é qual é o que está a ser adotado por Portugal. Obrigado. Fazer o favor? Então, vou começar pela que é mais simples. O número de óbitos que ocorre em hospital é de cerca de 84%, com algumas variações conforme a região. O padrão não é exatamente igual em todas as regiões, mas em média 84% dos óbitos ocorre de facto em meio hospitalar.
Relativamente às questões que nos colocou sobre os cadáveres, os óbitos, o Ministério da Saúde tem sido uma grande preocupação nossa. Temos estado há muitas semanas a trabalhar com outros ministérios, nomeadamente com o Ministério da Justiça, com o Instituto de Medicina Legal, mas também com as empresas lutuosas, portanto, do setor, com os municípios que gerem a rede de crematórios e de cemitérios. Portanto, isto tem sido uma preocupação nossa, porque, obviamente, há casos desta doença que terminam em óbito e depois há todas as outras doenças e todas as outras causas de morte. E, portanto, poderá haver aqui, em determinadas alturas, uma tendência para um aumento do número de mortes num determinado período. E, portanto, têm sido acauteladas as medidas necessárias para esse possível aumento. A questão das câmaras frigoríficas tem sido uma parceria muito boa com o Instituto de Medicina Legal, portanto com o Ministério da Justiça, em que de facto permite que haja a retirada dos corpos das enfermarias, dos hospitais, para estas câmaras intermédias, que estão colocadas em vários hospitais nossos, numa parceria óbvia entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, e que estas medidas se destinam sobretudo a manter a dignidade na morte e, portanto, a dignidade do luto, o respeito pela falecida e pela sua família, e, portanto, vamos fazer tudo para que essa dignidade se mantenha. Obviamente, há aqui muitas coisas que terão que modificar-se se o número de óbitos aumentar. Neste momento, disse-vos já há bocadinho, o número de óbitos está estável e, portanto, não requer medidas extraordinárias. No entanto, nós temos que pensar nessas medidas extraordinárias e estamos a fazê-lo em conjunto com os outros parceiros, incluindo, volto a dizer, com as empresas do setor lutuoso, porque tem aqui um papel muito importante. Deixa-me só interromper em relação aos 84% de óbitos nos hospitais. Quantos é que são em enfermaria e cuidados intensivos e o resto é tudo em lares e domicílio? O resto, obviamente, que é em lares e domicílio, uma vez que nós não temos tido relato de óbitos que ocorram na via pública por Covid. Portanto, é exatamente, o resto são em lares e em domicílio. A questão de ocorrerem mesmo em unidade de cuidados intensivos ou em enfermaria, estamos a fazer esse apuramento. Obviamente, a maior parte destas pessoas correspondem às situações mais graves e terão ocorrido em unidades de cuidados intensivos, porque, por definição, será assim. Não quer dizer que alguns destes casos não estejam em enfermaria e que venham a falecer em enfermaria. Relativamente à questão dos recuperados, eu agradecia que me voltasse a pôr, porque eu não percebi qual era exatamente a sua dúvida. Era tratamento? Pronto. Então, em relação ao tratamento, como sabe, há vários protocolos de tratamento, estão perfeitamente estabelecidos, quer a nível internacional, com o que se consegue saber desta doença, quer com o Infarmed, quer com uma norma da Direção-Geral da Saúde e, portanto, também em Portugal estamos a adotar esse tipo de protocolo e de seguimento. Obviamente que queria dizer que a decisão de tratar um doente é sempre uma decisão clínica, em função, sobretudo, dos sinais e sintomas que essa pessoa apresenta, portanto, da gravidade do seu quadro clínico, de se está a necessitar ou não de intensivos, como é que está a sua função pulmonar, a sua função respiratória. E, portanto, os médicos seguem protocolos nacionais e protocolos internacionais de acordo com a evidência científica disponível. E nós temos normas. Essas normas são feitas com a Infarmed e, obviamente, baseiam-se também na experiência dos outros países, mas depois a decisão de utilizar um determinado tipo de medicamento ou combinação de medicamentos ou combinação de medidas, incluindo medidas de suporte, é sempre uma decisão clínica em função de um doente específico. Primeiras questões para videoconferência, Agência Lusa. Bom dia, Sandra Motinho, da Agência Lusa. Eu gostava de perguntar, relativamente aos eventos previstos para 25 de abril e 1 de maio, se estes não poderão levar os cidadãos a negligenciarem as medidas de afastamento social, uma vez que poderão ver que é permitido a umas pessoas e às outras não. E se, em termos clínicos, estes aglomerados representam efetivamente ou não um acréscimo de risco, de contágio, nomeadamente. Outra questão, gostava de saber se já está definido um calendário para o retomar das atividades nos serviços de saúde. Já o Sr. Ministro explicou que está a ser elaborado, mas já há serviços
prioritários definidos? Muito obrigada pelas questões. Dois aspectos. Relativamente aos eventos, Portugal, como outros países, adotaram um conjunto de medidas de restrição a aglomerados em termos de, logo dos primeiros dias, de surto ao nível do nosso país e da Europa. Em termos daquilo que venha a ser o alívio futuro dessas regras, sabemos que elas terão de ser feitas sempre num contexto de utilização de soluções alternativas de proteção e que terão de ser feitas com a combinação daquilo que é o distanciamento de espaços. Da mesma forma que hoje estamos aqui nesta sala de conferência de imprensa e estamos aqui cerca de 15 pessoas e não estamos a correr qualquer risco, porque eu e a senhora Diretora-Geral de Saúde estamos separados, porque a nossa intérprete de língua gestual está separada, porque os senhores jornalistas estão a uma distância considerável, é possível nós assinalarmos determinadas datas que são importantes para o nosso espírito, para a nossa sociedade, para o nosso sentimento de pertença, se conseguirmos fazê-lo respeitando aquilo que são as regras de prevenção e as regras recomendadas pela saúde pública. Portanto, evidentemente que qualquer comemoração, qualquer celebração terá de ter isso bem presente. E será certamente acompanhado dessas cautelas adicionais. Não será uma celebração como a de outros anos, mas não podemos também deixar de entender que só conseguimos sobreviver enquanto grupo se conseguirmos ter também o nosso grupo unido em torno daquilo que são os aspectos que de facto são referências sociais e também a capacidade de nos readaptarmos às novas exigências. É tudo igual, mas diferente. Depois, por outro lado, a questão do calendário para a retoma das atividades não Covid. Também aí, aquilo que é a nossa preocupação é garantir que esse calendário, que poderia ser imediato se nós amanhã começássemos a garantir um atendimento a doentes não Covid, mas tem de ser acompanhado com um conjunto de medidas adicionais. Designadamente, nós temos que reforçar os equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde que estavam numa segunda linha de atividade ou estavam mesmo sem atividade na medida em que as suas áreas estavam suspensas. Temos que reforçar a higienização dos espaços, temos que reforçar as formas novas, por exemplo, de separar utentes que estão em salas de espera, os atendimentos por linhas separadas, enfim, um conjunto de aspectos logísticos que são absolutamente fundamentais para a retoma da atividade normal. E depois temos também que garantir que a reprogramação dessa atividade normal começa por atender aos casos que são mais prioritários, entre aqueles que foram suspensos. E, portanto, há aqui um trabalho ainda de bastidores que será feito ao longo da próxima semana, tendo eu a expectativa que no final da próxima semana estejamos em condições, portanto, em termos de calendário, de retomar progressivamente a atividade normal, sendo que, obviamente, e como é sabido, alguns hospitais não tiveram atendimento de doentes Covid-19 e, portanto, esses hospitais terão um funcionamento mais facilitado e que os hospitais também, como entraram no atendimento ao Covid por fases, de uma forma gradual, também agora terão que retomar a sua atividade normal de uma forma que poderá ser gradual. Antena 1. Boa tarde, José Guerreiro da Antena 1. A Organização Mundial da Saúde lembrou ontem que é preciso alguma prudência na realização de testes sorológicos que procuram avaliar, digamos, a imunidade das pessoas, mas alguns laboratórios privados já terão começado a fazer estes testes e há planos
para fazer os testes a vários grupos de risco. Pergunto que utilidade real e que fiabilidade, afinal, têm estes testes. Uma segunda questão sobre as creches em Portugal, que há uma indicação de que podem ser autorizadas a reabrir no próximo mês, portanto, em maio. Nós sabemos que as creches não são todas iguais, algumas têm crianças muito pequeninas, outras funcionam junto a centros de dia ou a lares, umas são espaçosas, outras nem por isso. Pergunto se as autoridades vão definir, digamos, pré-condições para esta reabertura e se será feita alguma verificação prévia dessas pré-condições. Muito obrigado. Obrigada pela questão. Testes lógicos e adaptação a uma nova forma de retomar a normalidade. Se a Sra. Diretora-Geral estiver de acordo, uma nota só aqui da minha parte sobre a retoma da normalidade. Reparem, não serão só as creches, mas todas as atividades que têm que autoanalisar-se e ver de que forma é que podem retomar um funcionamento relativamente normal, com precauções, com medidas adicionais. E sim, as creches não são todas iguais, como os lares, as estruturas residenciais para idosos não são todos iguais e, de resto, os próprios hospitais não são todos iguais. Evidentemente que entidades que tenham maior possibilidade de garantir mais espaço físico têm, à partida, uma situação infraestrutural de vantagem sobre aquelas que tenham maiores limitações. Entidades que tenham possibilidade de trabalhar com aquilo que designamos, que nos habituámos a designar por equipa espelho, ou seja, equipas que estão alternadamente ao serviço, são também entidades que têm maiores condições à partida de funcionamento. De uma forma ou de outra, nós sabemos que há exemplos de países onde, concretamente, as creches se mantiveram em funcionamento e, portanto, aquilo que vamos sempre procurar fazer é acompanhar aquilo que foram as práticas encetadas nesses países, acompanhar as boas práticas e tentar difundi-las. É evidente que as autoridades de saúde fazem esse levantamento de regras, essa disseminação de regras, mas todos os setores da sociedade têm de estar aqui muito atentos e muito empenhados, porque cada caso é um caso e os responsáveis técnicos destas entidades têm também um papel muito importante. Aliás, se há também um aspecto que talvez valesse a pena sublinhar, é que, à semelhança daquilo que temos feito ao longo das últimas semanas, precisamos efetivamente de continuar a trabalhar em rede, com uma grande coordenação entre aquilo que são os cidadãos, a comunidade, com os seus diversos atores e também as estruturas governamentais. Sem essa partilha de responsabilidade e no fundo, de transformação daquilo que são as formas normais, usuais, tradicionais de trabalhar, não há sucesso para nenhuma das partes. Relativamente à imunidade, vou começar por enquadrar dois aspectos que me parecem muito importantes. O primeiro deles, todos sabemos, este é um vírus novo, em relação ao qual nós desconhecemos muitas coisas. E, sobretudo, o que nós sabemos dos vírus e dos agentes biológicos em geral é que, uma vez infectado o ser humano tende a desenvolver aquilo que se chamam anticorpos, que são as nossas defesas para esses vírus, neste caso concreto. E nós temos, até à data, conhecemos 7 coronavírus. 4 que vivem connosco todos os invernos, outono e inverno, dão constipações normais. Depois tivemos o SARS e depois temos ainda o do Médio Oriente e agora este coronavírus. E, portanto, este processo de imunidade, a capacidade que o nosso corpo tem de fabricar anticorpos leva alguns dias. Mas não se esgota aqui, porque, primeiro, temos que saber ao final de quanto tempo é que começa esta imunidade a produzir-se, depois aquilo em que em medicina se chama a titulação, mas que em linguagem normal é a quantidade de anticorpos que se vão criando, depois qual é a quantidade que é necessária para
nós termos proteção, isto varia conforme o agente biológico, e depois ainda qual é o tempo que essa proteção vai demorar. Se nos vai dar proteção para a vida inteira, se nos vai dar proteção para 2 anos, para 2 meses. E, portanto, temos todas estas incógnitas da ciência. Nós não sabemos isto, tudo que eu aqui vos disse. E depois, dito isto, ainda temos que ter testes que consigam medir estas coisas. A subida dos anticorpos, o título dos anticorpos, qual é o nível de anticorpos protetor, quanto tempo é que vai durar. E desenvolveram-se muitos testes ditos serológicos ao longo destes meses, desde que, enfim, o vírus foi detectado na China. Mas o Ministério da Saúde, o Instituto Ricardo Jorge, que é quem tem esta função, e a Direção-Geral da Saúde, temos sido muito cautelosos nestes testes. Portanto, além das fases todas da imunidade, ainda temos que ter a confiança na qualidade do teste de que ele está a medir exatamente aquilo que nós queremos que seja medido. E, portanto, aquele alerta da Organização Mundial da Saúde vem de encontro às cautelas que o Ministério da Saúde, e volto a repetir, sobretudo o Instituto Ricardo Jorge, mas também a Direção-Geral da Saúde e os nossos peritos têm tido nestes testes, tanto isso que o Ricardo Jorge está a programar um piloto, uma primeira experiência piloto, que é exatamente isso, é para verificar todos estes aspectos e, portanto, o que ontem foi, enfim, expresso pela Organização Mundial da Saúde está completamente alinhado com o que tem sido a posição do Ministério da Saúde português, que é olhar para estes testes com a cautela devida e percebermos que sobre a imunidade ainda há muito a saber. Há aqui muitas incógnitas em relação a este novo vírus e, portanto, estamos alinhados com o que foi dito em relação à Organização Mundial da Saúde. Últimas questões, notícias ao minuto. Boa tarde a todos, Elsa Pereira, de Notícias ao Minuto. Na mesma entrevista ao Expresso que a colega da RTP falou há pouco, o Primeiro-Ministro avisou que o vírus não hiberna no verão, falando em restrições nas praias para evitar aglomeração. A minha pergunta é se ainda com restrições será realmente seguro ir à praia este verão? Perceber também, depois de alguns responsáveis europeus terem desaconselhado a marcação de férias este ano, se acompanham esta recomendação. Por outro lado, há algumas autarquias do país que estão a distribuir kits de máscaras pelas caixas de correio dos municípios. Perceber se esta é uma iniciativa que pode vir a ser equacionada a nível nacional e que medidas serão tomadas para assegurar que toda a população terá acesso a máscaras quando o levantamento das restrições. Obrigada. Muito obrigada pelas questões. Dois aspectos que me parecem essenciais. A questão do acesso a máscaras tem vários contextos e não é muito distinto daquilo que é o acesso a outros equipamentos, a outros bens que nós utilizamos como indivíduos inseridos numa sociedade. E, portanto, é natural que em alguns espaços o acesso a máscaras possa ser disponibilizado pela entidade, seja ela uma entidade privada, seja ela uma entidade pública que pela tipologia de atividade requer que quem a frequenta precisa de utilizar uma máscara, mas estamos a falar de equipamentos que, se o mercado funcionar com regularidade e com regularidade, quer dizer, em termos de quantidades e de preços, qualquer um de nós poderá adquirir. E, portanto, essas iniciativas de distribuição de kits ou de equipamentos de proteção individual avulsos são naturalmente interessantes, importantes, podem ter um impacto especial neste momento em que ainda enfrentamos alguma escassez, em que o mercado nacional ainda está a preparar-se e a reagir para a produção também de quantidades, mas esperamos que possam também ser acompanhadas com, como eu referia, um funcionamento normal do mercado em que cada um de nós pode abastecer-se com tranquilidade. Relativamente às questões do adiamento das nossas vidas, digamos assim, tudo aquilo que são as nossas preocupações prendem-se e voltam a insistir com a necessidade de equilíbrio entre a contenção dos níveis de risco de transmissão num limiar que seja sustentável pelo sistema de saúde e também
com a retoma gradual do funcionamento da vida em conjunto. Até descobrirmos uma vacina ou uma cura, nada vai voltar a ser como antes. E, portanto, penso que temos que ter em mente que temos que fazer alguns gestos que antes considerávamos como perfeitamente banais, de uma forma diferente, de uma forma muito mais regrada e, eventualmente, até adiando-os até outras épocas. Mas não é, neste momento, ainda possível dizer até quando é que temos que manter determinadas decisões. E, sobretudo, como também procurei deixar bem patente na mensagem que hoje procurámos partilhar com todos, temos que ter a percepção de que os nossos próximos tempos provavelmente serão vividos com momentos em que conseguimos estar mais próximos do limiar mínimo de número de casos e situações em que poderemos ter acréscimos desse número de casos. O importante é que sejam sempre casos controlados, casos aos quais conseguimos responder através do sistema de saúde. E, portanto, é nesta lógica que as nossas decisões futuras têm de ser tomadas e elas têm de ser ponderadas adequadamente por aquilo que é o contexto epidemiológico de cada momento. Portanto, neste momento não se está ainda perante uma decisão desse tipo. É também prematuro dizer que ele não pode acontecer, como é, naturalmente, totalmente imprudente dizer que ele vai ser realizado como se nada estivesse a acontecer à nossa volta. Essa não é a realidade e nós temos todos, certamente, bem consciência disso. Obrigada a todos e a todas. Obrigado. Estamos a terminar.